Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos no vídeo 004 do canal A Escrita do Universo. Visando preparar você para o concurso da Petrobras 2023, o tema da aula será a teoria dos conjuntos. E aqui vou resolver 3 exercícios sobre este tema. Então vamos lá? Em um concurso da Petrobras para alocação em determinada cidade litorânea, havia 34 candidatos. Então 34 é o número de candidatos total. Vamos chamar de N igual a 34 pessoas. Concurso técnico, todos concurso técnico. Desses candidatos, 12 deles possuíam o curso técnico em instrumentação, 29 possuíam técnico em química. Dessa forma, a quantidade de candidatos que possuíam somente o curso técnico em instrumentação esse é um problema bastante simples. Nós vamos chamar de A o que ele está querendo. Ele está querendo a quantidade de candidatos que possuíam somente curso técnico em instrumentação. Tudo bem? E nós vamos chamar isso de A. Por quê? Porque nós vamos chamar de B o número de candidatos que possuíam curso técnico de instrumentação, mas também o de química. Então, B é quem tem curso de técnico em química e instrumentação. E vamos chamar de C aquela quantidade de candidatos que tem apenas curso técnico em química. Então, nós temos a seguinte equação, né, que a soma desses três tipos de variáveis, A mais B mais C, tem que dar o total de candidatos, 34. Tá? Muito bem, desses candidatos, 12 deles possuíam o curso técnico em instrumentação. Então eu sei o que é curso técnico em instrumentação. É A mais B. A quantidade de pessoas que tem curso técnico de instrumentação é A mais B, que é igual a 12. Esta é a minha equação 2, vamos dizer assim. E 29 possuíam curso técnico em química. Então, B mais C é a quantidade de pessoas que possuem curso técnico em química, que dá 29. Esse sistema, né, de equações, 3 equações a 3 incógnitas, dá para resolver. E ele é bem simples, né, porque a gente já tem aqui quanto vale B mais C nesta terceira equação. B mais C vale 29. Então, a gente pode substituir na primeira equação, no lugar de B mais C, a gente pode substituir aqui por 29, de tal maneira que fica a primeira equação se transforma na seguinte equação: A mais, quem é B mais C? B mais C é 29, A mais 29 é igual a 34. Portanto, eu já vou descobrir aqui quem é, eu passo 29 para o lado direito, né, ou subtraio 29 dos dois lados, eu tenho que A é 34 menos 29, dando, portanto, 5. Muito bem. A resposta é letra B, 5 candidatos. Tudo bem. Agora vamos para o exercício seguinte. Numa plataforma da Petrobras, os operadores foram submetidos a uma pesquisa para levantamento estatístico sobre o medo ou algum trauma de viajar de helicóptero ou de avião, ou de avião. O resultado desse levantamento mostrou que dos 100 operadores entrevistados, portanto, o meu N é igual a 100, o número total de pessoas é igual a 100 nessa estatística, 80 tem trauma de viajar de helicóptero, 70 tem trauma de viajar de avião e 60 tem trauma de viajar em ambos os veículos. Dessa forma, podemos afirmar que o número de operadores que não possuem qualquer trauma a respeito... Então, aqui, a respeito de viajar de avião é D. Então, a quantidade de pessoas que não têm nenhum tipo de trauma. Então, nós vamos chamar, da mesma maneira, aqui vamos incluir nesse diagrama de Venn todas as pessoas que têm trauma aqui. Tá? Todas as pessoas que têm trauma. Então, aqui eu posso colocar em azul a primeira que aparece lá, né? Trauma de viajar de helicóptero. Então, aqui é quem tem trauma
de viajar de helicóptero. E aqui, em verde, quem tem trauma de viajar de avião. Então, quantas pessoas têm trauma de viajar de helicóptero? 80, né? Então, nós vamos fazer analogamente ao exercício anterior, nós vamos chamar aqui de A, de B, de C, e nós vamos pegar um conjunto de junto aqui e vamos chamá-lo de D. Dentro dele tem uma quantidade D de pessoas que não tem trauma. Tá certo? Não tem trauma nenhum. Então, como que eu faço esse problema? Quanto dá A mais B mais C? A mais B mais C é a soma de todas as pessoas que têm algum tipo de trauma, né? Então você tem que 60 pessoas têm trauma de viajar em ambos os veículos. Então eu coloco 60 aqui, na intersecção. Então eu já sei que esse número aqui é conhecido, tá? Esse número é conhecido. A gente põe um ponto de exclamação para dizer que o número é conhecido, né? Muito bem, 60 pessoas têm trauma de viajar em ambos os veículos. Por outro lado, se eu sei que esse número é 60, eu sei que o total de pessoas que têm trauma de viajar de helicóptero está dando 80. Então, A mais B, no círculo azul, totalizam 80 pessoas. Tá certo? E quantas pessoas têm trauma de viajar de avião? 70, né? Então aqui é 70. E como é que eu chamo do lado esquerdo a soma dessas variáveis? B mais C. Totaliza 70. Então, muito bem. Com isso, como eu sei o valor de B, eu posso descobrir o valor de A e o valor de C daqui, tá? Então vou resolver a primeira equação aqui, tá? A primeira equação, a segunda, e por último, né, eu vou resolver quem é essa soma e esse cara aqui, que é o D também, que eu preciso descobrir, que a resposta do problema é o valor de D, né? Que são as pessoas que não têm qualquer tipo de trauma. Então vamos lá, como é que eu descubro o A? Eu sei que A mais B é igual a 80, mas o B ele vale 60. Então A mais 60 é igual a 80. Daqui eu tiro então que A é igual a 20. Tá certo? Passo 60 para lá, 80 menos 60. O B, eu sei que é 60, então eu sei que 60 mais 60 mais C é igual a 70. 60 mais C, o 60 passa para o outro lado, portanto o C é 10. 70 menos 60, que é 10. Então, eu sei que A mais B mais C dá quanto? Quanto dá A mais B mais C? É possível escrever que A mais B mais C, quem é A? 20. Mais, quem é B? 60. Quem é C? Quem é C? 10. Mais 10. Então eu estou tendo uma soma aqui que A mais B mais C está dando igual 80 a 90, né? 90 no total. Então, as pessoas que têm trauma somam 90, né? As pessoas que têm trauma. Total de pessoas que têm trauma. Somam 90. Então, qual é o número de pessoas que não têm trauma? As pessoas que têm trauma eu vou chamar de T. As pessoas que não têm trauma eu vou chamar de NT. Quem tem trauma, mas quem não tem trauma, totaliza o total de operadores entrevistados, que é 100. Viu como é fácil esse exercício? Portanto, as pessoas que têm trauma é A mais B mais C, que é o conjunto azul mais verde, né? Que a gente sabe que dá 90. Mas a soma das pessoas que não têm trauma tem que dar 100. Ou seja, esse número que ele está pedindo só pode ser 10, né? 90 mais 10 é que dá 100. Eu passo 90 para o outro lado
Eu sei que as pessoas que não têm trauma, por exemplo, portanto dá 10. 90 menos 100, 10. Que a resposta é a letra B. Esse exercício ele envolve conjuntos que são disjuntos, né? E é o diagrama de Venn disjunto, completamente separado. Vamos para o outro exercício. Bom, considere duas plataformas de petróleo, A e B. Os volumes em toneladas de petróleo exportados em um determinado período são expressos a seguir, respectivamente, pela união, diferença e intersecção entre os conjuntos A e B a seguir. Então ele dá aqui os valores de união, de intersecção, aqui a união, aqui é a diferença e aqui é a intersecção. Tá certo? Então eu vou ver se eu consigo aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte, né? Muito bem. E aqui também. Muito bem. Como que eu vou fazer esse exercício? Eu creio também que ele é bem simples, né? Primeiro porque ele dá os valores da intersecção. Então eu vou direto jogar esses elementos aqui nessa parte do diagrama de Venn. Tá certo? Então vamos lá. 6, 8 e 16. 6, 8 e 16. Tudo bem? Agora, a diferença de A menos B, eu também posso jogar aqui. Ou seja, eu vou chamar esse conjunto de A, esse de B. E o que é A menos B? É o A tirando o B. Tá certo? Eu tenho que pegar e tirar o conjunto B. Se eu fizer isso, tirar o conjunto B do A, eu chego nesse resultado aqui. A menos B é 1, 2 e 10. Mas quem que é A união com B? É esse conjunto aqui. Tá certo? Se eu juntar tudo. Mas eu já tenho aqui o 6, o 8, tá certo? E o 16. Tranquilo? Então, o 6, o 8 e o 16 não podem entrar nem aqui e nem aqui, porque eles já entraram na intersecção. Beleza? Então, o 1, 2 e 4, 12 e 14, eles podem estar aqui. Certo? Só que eu tenho que tirar o 1, 2 e 10. Porque ele pertence à diferença, esses números pertencem à diferença 1, 2 e 10. Né? Se eu tirar o conjunto B do A, né, fica com 1, 2 e 10. Então, quem deveria ser o conjunto A, para que eu tirando o conjunto B, fique apenas com 1, 2 e 10? Eu tenho que colocar o 1, 2 e 10 aqui. 1, 2 e 10. Tá certo? Porque aí eu tiro o conjunto B, que eu não sei ainda, né? Mas sobra 1, 2 e 10. Mas a união é a união de tudo. Então, no conjunto A já tem o 1, o 2 e o 10. Agora, onde que eu coloco o 4, o 12 e o 14? O 4, o 12 e o 14 eu tenho que colocar aqui, no conjunto B. O 4, o 12 e o 14. Viu como é fácil? Por quê? Se eu unir tudo, eu vou ter 1, 2, 4, ó, 1, 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Estou olhando para o A união B. O 12, o 14 e o 16. Então, A união B bateu. Tá certo? Então, agora vamos ver se a segunda linha também bate. A menos B. A menos B é 1, 2, 10. Se eu pego A e tiro tudo que está dentro do verde, eu fico com 1, 2, 10. E isso está correto. Se eu tirar tudo isso aqui, que é o conjunto B, eu fico com 1, 2, 10. 1, 2 e 10. Portanto, isso também está certo. Tudo bem? E agora
nós temos que analisar a intersecção. Está batendo a intersecção de A intersecção com B, 6, 8, 16. Vamos ver o que o problema agora pergunta, tá? Dessa forma, as representações acima nos permitem afirmar que o conjunto B é dado por todo o verde. Todo o verde é o conjunto B. Então eu vou escrever aqui em cima o conjunto B, tá? Conjunto B, o menor número é o 4. Depois vem o 6, depois vem o 8, depois vem o 12, depois vem o 14, a seguir o 16. Portanto, o conjunto B, ele tem quantos elementos? 2, 4, 6. 6 elementos. Então é 4, 6, 8, 12, 14 e 16. Resposta, letra C. Então, eu gostaria de encerrar este vídeo, a aula 004 sobre teoria dos conjuntos. Estudamos aqui algumas aplicações do diagrama de Venn. Eu vou pedir para que você assista ao próximo vídeo, assista aos vídeos anteriores, para que você se prepare de uma forma melhor para o concurso da Petrobras, que logo, logo virá. Um abraço a todos e até mais.